Oi, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer a make testando os produtinhos do vídeo de comprinhas. Deu pra entender? Ai, eu espero que sim. Ai, antes eu já quero pedir desculpa que eu tô com essa cara de acabada aqui, porque eu tentei gravar ontem, só que não deu nada certo. Por quê? Deixa eu explicar uma coisa antes. Tinha uma coisa que tava me incomodando muito nos meus vídeos, que era o barulho extremo que tava vindo do lado do meu quarto. Por quê? Porque tá tendo uma construção e aí fica muito barulho, sem contar que a construção é literalmente grudada no meu quarto, é ali do lado. Então o barulho fica realmente muito alto e isso tá me estressando porque dá pra escutar muito nos vídeos. Então hoje eu vim gravar cedinho aqui na sala pra tentar pegar menos barulho possível. E também, outra coisa que tava me incomodando era a imagem, que a imagem do meu vídeo tava muito ruim. Isso é porque o meu celular tá um pouco antiguinho já e a câmera já tá assim, gente, ultrapassadíssima. Então eu decidi gravar com a minha câmera, mas eu ainda tô me adaptando com ela e às vezes ela para de gravar no meio, o que tá me estressando. Ontem eu fiz uns testes e ela simplesmente parou de gravar do nada e isso me deixou estressada, porque eu quero muito que esse vídeo dê certo. Então eu espero que hoje ela não pare de gravar, ok? Mas é isso, eu espero que esse vídeo fique melhor, tanto de áudio quanto de imagem. Então vamos torcer pra tudo dar certo. E é isso, queria deixar esse aviso aqui, porque, né, se vocês notarem a diferença, é que eu tô me esforçando aqui, gente. E também eu tô com essa cara de acabada aqui porque eu fiquei ontem até as 3 da manhã fazendo teste, testando luz e câmera, essas coisas. Então relevem essa minha carinha de cansada, ok? Como eu já disse, no vídeo de hoje a gente vai testar todos os produtinhos que eu mostrei no vídeo anterior, que é o vídeo de comprinhas. Eu vou tentar deixar ele aqui nos cards, não sei se eu ainda sei fazer isso, mas eu vou tentar deixar ele aqui, senão ele vai estar no final do vídeo, tá bom? Antes de começar, eu só vou prender aqui o meu cabelo, porque senão ele fica entrando aqui na frente, fica atrapalhando, fica grudando no rosto enquanto eu tô fazendo maquiagem e eu não quero me estressar, né? Antes de começar a maquiagem eu vou hidratar o meu rosto e eu não vou mostrar com muito detalhe os produtos que não forem os do vídeo anterior, ok? Mas, se você quiser saber, eu vou deixar aqui na descrição todos os produtinhos que eu tô usando, ok? Aí se tu ficar curiosa e quiser saber quais são os produtos, vai estar tudo aqui no link. Vai estar tudo aqui na descrição, ok? Então é isso, gente. Vou hidratar minha pele, né? Porque é sempre bom hidratar a pele antes de começar a maquiagem, mas também porque a minha pele é extremamente seca. Agora que eu já hidratei a pele, antes de começar a passar a base e tudo mais, eu vou fazer a minha sobrancelha. Porque eu sinto que assim ela fica mais natural. E se tem uma coisa que eu não gosto é de pesar muito na sobrancelha, sabe? Pronto, agora que eu já acertei essa sobrancelha, eu vou direto pra base. Eu não vou delimitar com um corretivo, porque eu vou acertando mesmo na hora que eu tô passando a base, tá bom? Ai, eu tava ansiosíssima por esse momento. Ok, agora com a base já aplicada, eu vou tirar isso que tá na minha boca, porque me dá muita agonia. E vou passar o hidratante labial. Esse, gente, perfeito, da Dior. Ai, é tão lindo que chega a dar dó de usar. Eu tenho dó de usar, tenho que admitir.
Mas ele é muito bom, é muito gostosinho. O cheiro é muito bom, o gostinho. Sem contar que ele realmente hidrata bastante a minha boca. Então, ok, agora vou tampar a minha orelha gigantesca aqui que tá aparecendo. E vou pro corretivo. Ah, eu esqueci de falar, mas a base é na cor 2, Ana, e o corretivo é na cor 1, Jasmine. Pronto, já acabei de aplicar o corretivo e, gente, eu tenho que dizer que eu tô amando. Eu tava com receio também da base ficar muito seca na minha pele, porque a minha pele já é extra seca, né? Então eu tava com esse medinho. Mas tá perfeito, eu amei. Não tem nada seco, não tá marcando em nenhum lugar. Não tá acumulando, sabe? Não tá manchado. Eu já sabia que ia ser perfeito, né? Mas é que superou as minhas expectativas, então eu tô muito feliz. Agora, a gente vai pro pó e eu vou usar o que eu comprei certinho na minha cor, tá? Em outro vídeo eu posso trazer eu testando só o pó que eu comprei da cor errada pra ver se vai ficar muito estranho ou se vai ficar aceitável, ok? Eu vou passar bem um pouquinho por todo o meu rosto, assim, com o pincel. Gente, vocês estão vendo todo esse brilho? Ai, eu tô achando perfeito. Eu espero que tenha dado pra ver na câmera, porque eu achei muito, muito lindo. Ai, perfeito. Agora com um pincelzinho assim, ó. Com um pincelzinho assim, pequenininho de esfumar, eu vou selar aqui, né, na olheira. Eu tenho que admitir que eu amei todo esse brilho. Se tu é fã de uma make mais mate, assim, esse pó não vai te agradar muito, né? Porque ele deixa bem glow, como o nome mesmo já diz. Mas, se tu gosta de brilho que nem eu, tu vai amar. Porque não é um brilho de iluminador, assim, que fica, pá, cheguei. É como se fosse um brilho perfeito, como se eu brilhasse, assim, todos os dias. Como se eu fosse o sol. Eu tô achando perfeito. É uns brilhinhos dourados. Muito lindo. Agora eu vou direto pro contorno. E nessa parte eu não vou mostrar o meu pó de contorno aqui, até porque ele tá todo quebrado. Que eu deixei ele cair no chão, então tá um caos. E se eu for mostrar na câmera, provavelmente vai cair tudo. Então eu só vou fazer um contorno aqui de levinho, não quero pesar muito a mão aqui no contorno. E sem segredo nenhum, tá? Eu pego aqui bem nessa parte do rosto que dá uma afundadinha, sabe? Puxo daqui até aqui debaixo da maçã do rosto, mas eu não deixo chegar muito perto da boca, tá? Ah, eu esqueci de falar, mas além de contornar aqui do lado, eu puxo aqui pra baixo, bem de levinho, tá? Não passo quase nada de produto, é mais o que sobra, assim. E aqui na testa também. Tento passar pouco produto também. Mas eu tenho que admitir que às vezes eu saio com uma chinelada, né? Mas paciência. É isso aí. Então eu faço aqui um 3 no rosto, né? Aprendi com a belíssima Bianca Andrade. Foi com ela que eu aprendi a fazer contorno. Mas eu não sei fazer contorno no nariz, então eu não faço. Agora eu vou passar o blush. E eu passo com o maior pincel que eu tenho, não sei, eu gosto. Agora que a minha pele já tá pronta, eu acho que vai ser isso mesmo.
eu vou passar com a esponjinha. Então agora vamos começar, né? Eu tenho que admitir que eu nem pensei direito no que eu ia fazer de sombra. Vou deixar a emoção levar. E é isso. Vamos conforme o nosso coração manda, né? Tá, eu vou começar pelo roxo mais clarinho que tem aqui na paleta. Vou usar pra fazer um fundinho. Vamos começar por aí, ver se dá certo. Eu espero que sim, porque pra mim essa é a parte mais emocionante. Agora eu vou usar essa cor aqui pra tentar dar uma profundidadezinha. Profundidadezinha, nem essa palavra nem deve existir, né? Pra dar uma profundidade. Só aqui no côncavo mesmo, não vou subir muito, tá? Agora eu vou voltar a esfumar a bordinha disso que eu fiz com a sombra anterior. Tá, vou usar essa sombra aqui. E vou fazer um tipo de make que geralmente quando eu tento fazer dá errado. Eu não sei muito bem fazer, mas eu tô muito afim que dê certo hoje, então... Ai, vamos torcer pra dar certo. Eu vou fazer aquele tipo de make que é mais escurinho aqui no início e no cantinho final, e no meio tem uma sombra mais clarinha, sabe? É ponto de luz, eu acho. Não sei como que chama esse tipo de make. Ok, pra dar uma pigmentada mais eu vou passar com o dedo. Ok, vou fazer aqui no outro olho, rapidinho já volto, tudo certo. Então vou vir com os pincelzinhos pequenos, vou esfumar só os bordinhos. Pronto, e era isso. Agora, o que eu vou fazer? Vou escurecer mais esse cantinho, vou pegar um outro pincel de precisão assim. E vou passar essa cor mais escura. Eu tenho um pouco de receio de passar cores escuras, que eu sempre acho que eu vou fazer uma cagada. Mas vamos lá. Ok, agora sim eu vou vir com esse pincel aqui, mais gordinho de esfumar. E vou passar essa sombra aqui e vou puxar um pouco mais pra cima, assim. Tá, agora com os dedos, eu vou até limpar, né, meus dedos aqui. Eu vou usar essa cor aqui, que eu acho ela muito linda. Gente, a câmera descarregou. Tive que esperar um tempão pra carregar. Eu nem lembro mais onde eu parei, mas a última coisa que eu fiz foi passar essa sombra aqui no meinho. E foi isso, essa foi a última coisa que eu fiz. Eu esperei tanto tempo que o pó aqui de baixo já praticamente saiu. Mas bora continuar, né? Agora o que eu vou fazer é... vou fazer um delineado, mas eu vou fazer assim, ó, o delineado mais fininho que eu já fiz na minha vida. Já vou passar cola nos meus cílios,
tem 2 pares de cílios, tá? Antes de colar os cílios, eu vou passar uma sombrinha aqui debaixo dos meus olhos. Gente, eu voltei com os cílios já colado, porque tava tudo certo pra dar errado, eu não tava conseguindo colar, então eu parei de gravar pra eu conseguir colar com calma. E agora eu só vou finalizar a make, que eu vou passar um rímel aqui embaixo. E vou passar um batom. Eu acho que é isso, gente. Esse é o resultado final da make. E eu espero que vocês tenham gostado. Ai, de verdade, eu amei fazer esse vídeo. E eu gostei muito da make. Então, se tu gostou da maquiagem e do vídeo, te inscreve aqui no canal, deixa um like e me diz aí nos comentários o que tu achou do resultado final da maquiagem. Eu gostei. Ai, eu gostei bastante. Pena que eu não vou sair pra lugar nenhum, né, com essa make maravilhosa. Ai, mas é isso, eu gostei muito. E eu espero que vocês tenham gostado também, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.